Olá Brasil, Rio de Janeiro, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Está entrando no ar o programa Palavra Urgente. Eu sou Luciano Moreira, tenho o prazer de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus, ali do centro de Magé, que é uma bênção. E no decorrer da programação estaremos falando melhor, como também tenho a oportunidade em Cristo Jesus de trabalhar no estado do Rio de Janeiro com o pastor Michael Marques, que trabalha juntamente com o missionário R.R. Soares, nosso pastor Jaime de Amorim. E Deus tem muita coisa boa para realizar na sua vida. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no trecho bíblico da palavra, da mensagem de Deus. Aquela palavra vai confortar o seu coração. E falando em conforto ao coração, eu quero pedir à senhora, ao senhor que entrou agora acompanhando a programação, já prepare o seu copo com água. Porque daqui a pouquinho estaremos fazendo uma prece em seu favor, estaremos apresentando a Deus esse copo com água. Tem uma pessoa que está doente, que está enferma na sua casa, pega a fotografia. Na hora da oração você segura, faz a oração, determina a bênção para que Deus possa alcançá-la. E falando em bênção, sabia que você pode compartilhar esse programa? Como? Através da rede social, pelo YouTube, como também pelo Instagram. Basta apenas pesquisar lá, @Palavra Urgente, e daí você se inscreve, ou então você começa a seguir, vai ser sempre notificado e coisas boas virão sobre a sua vida. Pastor, já passei por muitas lutas, já passei por muitos problemas, o que fazer? Não podemos ficar desanimados. O que você não pode é parar diante da luta e desistir de tudo, não desista. Deus é fiel para mudar a sua situação. Por que eu digo isso? Um exemplo, hoje nós vamos acompanhar o relato de fé, a história da senhora Ana Gonçalves, que com 71 anos enfrentou, se deparou com um acidente e como que ela reagiu diante de um acidente. Entenda, um acidente é algo que a pessoa, na sua trajetória, aconteceu. Foi um acidente, uma fatalidade. Mas diante daquilo que ela não esperava, diante daquilo que ela não programou, ela soube reagir. E é exatamente o que nós vamos acompanhar aqui, vamos começar a acompanhar o relato de fé e vamos entender. Daí você vai ter um norte, uma direção para que você possa reagir também. Talvez você tenha enfrentado aí, passado por um acidente, está enfrentando na vida um problema. Deus é Deus para mudar a sua vida, mudar a sua casa. Vamos aqui então entender um pouquinho melhor, daqui a pouquinho voltamos conosco aqui na tela. Em 2014, Ana Gonçalves sofreu um acidente. Ela foi atropelada aos 71 anos de idade. O carro me pegou, me bateu na bacia, quebrou a bacia, eu fui para o hospital. No acidente, Ana fraturou a bacia e precisava fazer uma cirurgia. Porém, como ela tinha idade avançada, não fez o tratamento. Doía bastante, eu quase não podia andar, andei de andador. Daí o meu sobrinho comprou uma bengala para mim. Chegou a ficar de cama e depois disso só conseguiu andar com uma bengala. Mas eu não podia quase fazer nada por causa da dor. Eu sofri bastante. Ana se converteu ao evangelho em outra denominação. E sempre que vai ao centro da cidade, ela passa em frente à Igreja da Graça, mas nunca entra. A situação dessa senhora que se deparou com um acidente, observou o sobrinho falando, a família toda sente. Porque um problema de enfermidade acaba promovendo o sofrimento na vida de todos. Algo que eu sempre costumo dizer, o quê? Quando uma pessoa, um membro da família, padece, passa por um problema de enfermidade, toda a família vai sentir. Tem um exemplo, muitas das vezes, que nós usamos muito, né? Muito mesmo. Que exemplo é esse? É do dedinho. A pessoa, ela bate com o dedinho lá no móvel, ela bate na mesinha de centro, ela bate em um lugar, todo o corpo sente. Não é assim? Todo o corpo sente. Então, independe se é um membro idoso, podemos dizer madurinho, como diz o missionário R.R. Soares, ou se é o recém-nascido. Todo o corpo vai sentir. E quando a pessoa ela recorre a Deus, o Deus poderoso abençoa a vida dela. Falando em recorrer a Deus Altíssimo, algo que eu sempre costumo dizer é o seguinte, o conhecimento. O conhecimento faz a pessoa alcançar e ver a vida, a situação de uma maneira diferente, porque tudo é o ponto de vista e a vista de um ponto. Falando nisso, vamos entrar aqui agora, por gentileza, na mensagem, e aliás, na reportagem. Daqui a pouquinho voltamos para entender um pouquinho mais. Vamos entender aqui na tela. Segundo um estudo publicado no Journal of Bone and Mineral Research, as fraturas de quadril devem ter um aumento de 50 mil para 199 mil casos anuais até 2050.
O jogador Michael Antonio, do clube inglês West Ham, sofreu um acidente em dezembro de 2024 e fraturou um membro inferior devido a um acidente grave que se envolveu. O atleta precisou passar por cirurgia para tratar da fratura. Essas fraturas podem matar, principalmente quando provocam infecções e afetam órgãos vitais. Além disso, podem deixar sequelas, como dor, rigidez, lesões nos nervos e embolia pulmonar. O trauma realmente não é fácil, ainda mais quando a pessoa já tem uma certa idade, já madurinha, como nós falamos na Igreja da Graça, o missionário, com todo carinho nós tratamos os madurinhos. Isso faz com que exista uma série de dificuldades. Você sabe o que é isso? Você já parou? Nós vamos ouvir um pouquinho o doutor, que ele vai explicar e vai falar um pouquinho melhor com respeito a essa questão. Daqui a pouquinho voltamos, porque tem algo bom para o nosso coração. Conosco, aqui na tela. Fratura, na verdade, é o seguinte, uma primeira coisa que vocês têm que entender, o nosso osso ele tem uma continuidade, então ele é contínuo. Então, todas as vezes que esse osso perde a continuidade, por algum motivo, a gente tem uma fratura. Então, vira e mexe, a fratura tem que desconectar. Só que essa fratura ela pode ser tanto sem desvio, quanto com desvio. Inclusive, isso vai influenciar muito na escolha do tratamento, tá? Mas, basicamente, as fraturas é perda da continuidade óssea, tá? O osso, ele desconectou uma parte da outra. Os sintomas principais, tá? Lógico, a dor, em algumas, na esmagadora maioria das vezes, não vai estar mobilizando o membro, não consegue ficar em pé, ou não consegue movimentar da forma como movimentada anteriormente. Por que eu falo na esmagadora maioria das vezes? Porque tem algumas fraturas que a gente vê alguns casos esporádicos do paciente às vezes chegar com muita dor, mas está caminhando. As fraturas elas podem ser de baixa energia ou de alta energia. Alta energia, o paciente jovem que está aí no carro, na moto, bate, colite com alguém, você vê, quebrou a perna, aquilo é de alta energia. Fratura de baixa energia, doutor, como assim? Tem como, é um paciente idoso com osso osteoporótico, é uma osteoporose, o osso está fraco, a idosa, a gente é muito comum, cai, quebra o fêmur. Fratura de baixa energia. Os principais tipos de tratamento hoje em dia, a gente tem as placas, os parafusos e as hastes, né? É o top de linha, inclusive as hastes são os tops de linha. Você vê às vezes no filme, ou nos filmes, ou já viram cenas de pacientes com um lençol amarrado aqui na cintura. Esse lençol amarrado aqui na cintura está segurando essa região da pelve, da bacia. Por quê? Porque para não aumentar a quantidade de sangue, porque está sangrando. O paciente sangra tanto, perde tanto sangue, que ele choca. E aí, muitos desses pacientes não conseguem resistir, sem dúvida. E realmente uma realidade. Casos de pessoas que sofreram um acidente, né? Podemos colocar dessa maneira, um exemplo. Todas as vezes a pessoa ela foi encontrada em casa no banheiro, não porque levou um tombo, mas porque o fêmur partiu e daí aquela pessoa foi ao chão. Você sabia que acontece isso? Às vezes a pessoa, o fêmur parte e ela cai então. Muitas das vezes a pessoa ela fica pensando que não, ela caiu e o fêmur partiu. Não, às vezes é o contrário. Por isso que nós precisamos realmente recorrer à medicina. É um quadro importantíssimo do programa, porque é algo que o pastor Jaime de Amorim sempre fala, eu também comento muito isso na igreja, é importante a pessoa fazer o exame, buscar um tratamento, até para que ela possa orar. Um caso que eu já contei aqui no programa, de um irmão que chegou e falou assim, pastor, eu tenho uma dor muito forte na coluna e eu preciso que o senhor faça uma oração. Eu falei, irmão, vamos orar. Peguei lá o azeite, ungi a mão dele, ele passou a mão lá na área da região da dor e fiz a oração por ele. E eu peguei, e a esposa dele comentou assim, pastor, mas o que acontece? Eu sempre digo para ele que ele tem que ir ao médico. Eu falei, irmão, mas você não foi ao médico? Ele falou, não. Eu falei, você vai ao médico sim. E dali deu uma trava nele, uma dura, um puxão de orelha. Ele falou, tá bom, pastor, eu vou. Aí a esposa falando, agora ele vai. E foi. Chegando lá, a dor que ele sentia na região, que pensava ele ser um problema na coluna, era um problema renal. Que estava refletindo naquela área que ele estava considerando ser na coluna. Daí então ele começou a orar, a esposa começou a consagrar, buscar a Deus, beber bastante água, seguir toda a orientação médica e também na fé, e alcançou então a cura, venceu o problema renal. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos usar de sabedoria, de entendimento. E quantas são as pessoas que não estão tendo o devido cuidado com a saúde? Quantas são as pessoas que estão passando por um problemão na vida e ela diz, não, é a dor, dá para ir, dá para levar sim.
e a coisa vai só agravando. Vamos aqui então à segunda parte do relato de fé da nossa irmã, da senhorinha Ana Gonçalves, conosco aqui na tela. Eu passava na frente da Igreja da Graça, mas eu tinha receio de entrar por causa que eu já participava ali para a igreja. Na verdade, ela já queria vir à Igreja da Graça aqui na sede da José Loureiro 603, só que tem algo que impede. Até na entrada quase ela cai. Mas quando eu cheguei aqui, que eu entrei, eu fui bem acolhida. Eu cheguei com a bengala. Ela chegou bem debilitada. Eu estava sentada na cadeira, né? Daí começou a orar. E naquele momento ali, na oração, ela já se sentiu um alívio. Dali a pouco eu senti um troço assim na minha perna, sabe? Mas não era dor. Daí eu levantei, fiquei de pé, assisti o culto, o resto do culto de pé. Ela foi buscar quem poderia garantir para ela uma solução. Busca. Vá ao médico, ora, coloca diante de Deus e você vai vencer essa situação aí. Você vai vencer essa batalha. Porque é realmente com determinação, com fé, com confiança que é possível vencer toda e qualquer situação. Falando em fé, em vencer, o meu copo com água já está aqui preparado. Você já preparou o seu aí? Prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho nós estaremos entrando na oração e clamando a esse Deus maravilhoso. Porém, antes, nós vamos aqui nesse exato momento, há uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Nós vamos aqui a um trecho bíblico que vai falar com certeza a nossa vida, e o Deus Altíssimo ele vai promover o melhor. Está na primeira carta aos Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 7, que diz assim, ó: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Entenda o seguinte, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, Deus ele libera aquela capacidade, Deus ele libera a sabedoria, Deus libera a paciência, Deus libera a força, Deus libera ânimo, Deus libera tudo que é útil para a sua vida. O Senhor Deus, ele quer suprir a sua necessidade e fazer com que você tenha uma vida plena, uma vida de vitória. Então, bata a porta do céu, chega diante de Deus em oração e certamente ele vai liberar aquilo que lhe for útil. Porém, eu também entendo da seguinte maneira, não somente aquilo que é útil para a minha vida, nós precisamos entender isso, não somente aquilo que é útil para a minha vida, para a minha família, para a realização de um sonho, mas também que é útil para Deus. Um exemplo, o caso da senhora Ana Gonçalves, ela agindo, confiando, batalhando, alcançou um milagre, alcançou a cura. Foi útil para ela, passou a ter uma vida, uma qualidade de vida, sem dor, sem sofrimento, e também para o Deus Altíssimo, porque certamente ela começa, através da vida, no dia a dia dela, tanto na família, na sociedade, na igreja, através da programação, a relatar que Deus pode curar. Então entenda o seguinte, Deus é Deus e Ele quer ser Deus na sua vida. Crê nisso? Então vamos aqui, a terceira parte, entender o relato de fé? E de repente no altar ela começou a andar para um lado, andar para o outro, daqui um pouquinho ela colocou a muleta assim nas costas e Deus foi operando e daqui um pouquinho Deus começou a restaurar, ela começou a pular na igreja, começou a glorificar. Recebi a cura no mesmo dia que eu entrei, operou, Jesus me operou, na hora. E saiu da igreja com a muleta assim, né, com a bengala nas costas. Nunca mais usei a bengala. Depois desta cura que aconteceu em junho de 2024, nossa equipe leva a Ana para uma consulta, a fim de confirmar a bênção. Observando a marcha dela, observando como ela chegou aqui hoje, que ela aparentemente se recuperou super bem. A gente vai fazer alguns testes específicos agora de força. Força, 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 força. Vamos, 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 vamos. Ótimo, voltou. Agora da perna direita, sozinho. Pode subir a direita. Sobe, sobe essa. Sobe, sobe, sobe. Aê, baixou. Muito bom. Ela tem uma força em flexão do quadril que tá excelente, tá? Para a idade dela, 81 anos. E depois de um trauma como esse. Não, eu não sinto mais dor. Eu uso sapato alto. Na rua eu ando normal, mesma coisa que eu não tivesse nada. Eu ando por todo quanto é canto, o centro inteirinho.
bacana, viu? Ela caminhando aí no salto aí, toda estilosa, feliz da vida, sem dor, sem sofrimento e o melhor de tudo, falando que Deus é o Senhor. Falando que Deus é o Senhor, eu quero falar para você o seguinte, hoje estamos aqui numa terça-feira, né? Todo especial, e eu tenho a certeza de uma coisa, que Deus é poderoso para abençoar a sua casa. Amanhã, oração pela família, onde eu quero daqui a pouquinho fazer um convite especial para a senhora, para o senhor, mas eu quero dizer para você, Deus é Deus para mudar sua vida. Está aí na tela, ó. E como eu costumo brincar, esta não é equipe bala, não deixa furo. Eu pensei, ele já, pá, esse pessoal é demais, que bacana. Já como colocamos, então vai. Rua Coronel João Valério, 281, bem no centro de Magé. Eu aguardo você quarta-feira para orar pela sua família, pela sua casa. Tem alguém enfermo, tem alguém passando por uma luta, tem alguém caminhando, indo para um caminho errado, sendo aliciado por algo errado? 9 da manhã na quarta-feira, como também é 19h30. E hoje é dia 1º de abril. Não aceita essa mentira aí de que o diabo ele já tomou sua casa, que fulano não vai mudar, que a coisa não tem mais jeito. Tem jeito sim, falando que tem jeito. Vamos à oração? Aqui está o meu copo com água. Já pegou o seu? Olha, vamos colocar diante de Deus? Levanta aí o copo com água ao céu. Querido Deus e eterno Pai, apresentamos o copo com água e colocamos diante do Senhor, determinando força e virtude e cura, determinando um milagre. Quando esta pessoa beber da água, ela não vai estar bebendo da água, mas sim do teu poder que já está abençoando. E você crê, diga eu creio. Beba da água. Glória a Deus. Creia no melhor, porque Deus é um Deus poderoso para mudar a sua vida. Vou colocar o copo com água aqui e determinar na sua vida, determinar na sua casa o melhor. Olha, fica aqui um beijo, um forte abraço. Que o Deus da Bíblia venha iluminar a sua vida e que o Deus da Bíblia possa abençoar, protegendo, guardando e livrando. A paz. Na vida tem altos e baixos, mas o segredo é não desistir, é sobre crer que o novo está por vir. Do outro lado você vai chegar. As ondas fortes não vão te